Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E essa é uma parte dos comentários sobre o livro Os Trabalhos de Hércules, da Agatha Christie. A nossa leitura escolhida para o mês de maio do quadro 12 livros para 12 meses do ano. E assim, pessoal, eu resolvi dividir em duas partes para contar esse livro. E, ao todo, são 12 contos. Esse é um livro de contos da Agatha Christie. E seria meio difícil eu contar 6 contos em um vídeo e 6 contos em outro, porque eles são muito detalhados e tem muitos personagens. Quem lê Agatha Christie, leu pelo menos alguma obra dela, sabe que ela não poupa nos personagens da história. Até figurantes, não importa, ela sempre bota muitos personagens. O que acaba detalhando mais o enredo, porque cada personagem acaba tendo seu papel ali para a construção da história e às vezes até mesmo para o plot final. Então eu decidi escolher 4 contos que eu mais gostei e eu vou vir aqui contar para vocês, 2 em um vídeo e 2 em outro. A introdução a esses contos é mais ou menos assim. Durante uma conversa com o Dr. Burton, um professor da Universidade de Oxford, Poirot é questionado sobre o seu nome Hércules, que era o seu nome de batismo. Nada católico e até um tanto pagão. Dr. Burton refere que o nome Hércules não tinha nada a ver com o detetive em si. E como os pais eram hipócritas de darem nomes muito referentes à aparência física, sendo que seu filho acabaria crescendo e teria o risco de ficar bem diferente do significado do nome. Já mandando uma indireta ali, fazendo um comentário ácido, querendo dizer que Poirot era bem diferente, um homem baixo, aparentemente fraco, do herói guerreiro da mitologia grega, que é o Hércules. Hércules Poirot então pergunta o porquê que a aparência dele não tinha nada a ver com a do herói Hércules. O Dr. Burton fala: você não estudou os clássicos? Ficou tão preocupado com seu trabalho, solucionando seus casos, que não teve tempo de estudá-los. Mas se você parar para lê-los, você verá que o herói Hércules é muito diferente, vocês não se assemelham em nada. Isso indagou Poirot, chamou a atenção dele. E ele foi imediatamente atrás, pediu para sua secretária, a senhorita Lemon, coletar o máximo de informações sobre a história do Hércules. E após o seu estudo, Hércules chegou às seguintes conclusões. Tomem esse tal de Hércules, por exemplo. Esse herói. Herói? O que era ele senão uma criatura grande e musculosa, com um baixo nível de inteligência e tendências criminosas? Olhou-se no espelho. Aqui estava então um Hércules moderno, muito diverso daquele desagradável desenho de uma figura nua com músculos saltando para todo lado, brandindo uma clava. Ao invés disso, uma pequena figura compacta e trajada de forma correta para a vida urbana e com um bigode. Um bigode que Hércules jamais sonhou cultivar. Um bigode magnífico, porém sofisticado. No entanto, havia entre este Hercule Poirot e o Hércules das lendas clássicas um ponto de semelhança. Ambos, sem dúvida, tinham sido o instrumento para a libertação desse mundo de um certo número de pragas. Cada um podia ser descrito como um benfeitor da sociedade em que viveu. E a partir daí, o nosso detetive belga se propôs a solucionar 12 casos que se assemelhassem, nem que fosse de forma metafórica, aos 12 trabalhos de Hércules da mitologia grega. Após esses 12 casos cumpridos, ele iria se aposentar, o que sabemos que não aconteceu, porque após isso teve mais livros do Hercule Poirot. Sabe como é que ele é? Ele vive falando que vai se aposentar, que vai tirar férias, e nunca faz nenhum dos dois. Mas ele estava com essa mentalidade aí que depois que ele solucionasse esses 12 casos, ele ia se aposentar e iria cultivar abobrinhas. Seguimos para o que interessa.
os 4 casos que eu mais gostei, meus preferidos. Começando pelas cavalariças de Áugia, que é um caso que eu gostei do método que o nosso detetive usou. Nessa história, o político Edward Ferrier, sucessor e marido da filha do também político John Hammett, contratou os serviços de Poirot para ajudar eles a evitar que um jornal, o Notícias Raio-X, publicassem uma matéria com notícias bombásticas sobre o seu sogro. O pior de tudo é que as informações obtidas sobre John eram verídicas, e se elas fossem para o ar, com certeza mancharia a imagem do partido e prejudicaria futuras eleições e candidaturas. Poirot, que não era muito chegado em políticos, pois eles eram todos sujos, mentirosos, não quis aceitar esse caso. Porém, o avaliou e decidiu aceitar, pois certa vez um homem de quem tinha admiração, um professor, havia lhe dito que Ferrier era um homem sério. O detetive resolveu esse caso de uma maneira um tanto arriscada. Ele foi até o editor-chefe do jornal rival do Notícias Raio-X e pediu para que eles publicassem uma matéria acusando a esposa de Edward Ferrier a traí-lo. E vocês sabem, né, gente? Notícias sobre traição gera muita mídia e todo mundo fica sabendo. A Notícias Raio-X, como era previsível, não quis perder a oportunidade. Contratou uma mulher semelhante à esposa de Ferrier e um amante fake. Tirou foto dos dois juntos em outro país, dizendo que eles estavam viajando às custas do marido traído e publicou uma matéria com essas fotos. É claro, isso gerou muitos burburos. E o Edward Ferrier, ao tomar conhecimento sobre isso, ficou com muita raiva, muito irritado e processou o jornal. Ele acabou ganhando o processo porque o Poirot sabia que o Notícias Raio-X havia contratado aquela mulher e conseguiu fazer com que ela deposse no tribunal para eles, a favor deles, já que ela não tinha conhecimento que aquelas fotos estavam sendo usadas para prejudicar outra pessoa. E aí que entra a estratégia sensacional de Hercule Poirot, pois ao Edward Ferrier ganhar o processo, a imagem do jornal Notícias Raio-X ficou manchada. Eles foram taxados como mentirosos. Então, se caso aquela notícia, aquelas informações sobre John Hammett fossem publicadas, ninguém iria acreditar e a imagem do partido continuaria salva e limpa. Na mitologia grega, o rei Augeas de Élida abrigava um enorme rebanho de cavalos carnívoros. E os estábulos deles não eram limpos há décadas. E Hércules conseguiu cumprir com esse trabalho em um único dia. Para cumprir a tarefa, Hércules não usou a força braçal de forma direta. Ele desviou a água dos rios Peneu e Alfeu e, por meio das instalações, conseguiu fazer com que um grande jato de água limpasse em poucos minutos toda a sujeira dos cavalos. As Aves do Lago Estínfale, que honestamente foi o meu conto preferido de todo o livro, já que o plot final me pegou muito de surpresa. Um homem chamado Harold Warring, no auge de sua carreira política, estava passando alguns dias de férias em um hotel na Erzoslováquia. Lá, ele acabou se tornando amigo de duas senhoras, uma mãe, a senhora Rice, com Elsie, sua filha, ambas inglesas assim como ele. Avistou, então, duas hóspedes novas, mal encaradas. Pareciam aves de mau agouro. Quando ele as cumprimentou, elas simplesmente o encararam e não responderam nada. No início, eu até achei que esse conto poderia ser relacionado a algo sobrenatural. Alguns contos até têm esse clima sobrenatural, mas nenhum faz referência a nenhum tipo de monstros ou coisas ficcionais, nada do tipo. Mas tem esse clima mesmo. Porque ele disse que quando essas senhoras passavam por ele, parecia que o tempo se fechava, se tornava mais sombrio. Durante a sua estadia nesse hotel, ele descobriu que Elsie tinha um marido muito tóxico
e violento, ciumento de forma excessiva, e ela sofria muito nesse casamento. Uma das poucas coisas que ele permitia ela fazer era passear com sua mãe por todos os lugares, mas se não fosse com ela, ela mal poderia sair de casa. Aos poucos, Harold foi nutrindo uma paixão pela moça e se lastimava muito pela situação em que ela vivia. Aconselhava ela a se separar dele, porém ela não tinha motivos legais para isso. Certa noite, Elsie chegou ofegante e desesperada em seu quarto, pedindo ajuda, pois seu marido havia arrombado do hotel, simplesmente adentrado, com muita raiva, possesso de ciúme, pois ela estava passando tempo com um cara. O cara era ele, o Sr. Warren. Antes que ele pudesse agir, esconder, fazer qualquer coisa, o marido escancarou a porta do quarto e estava segurando em suas mãos uma chave inglesa enorme. O caos se instaurou. Harold tentou ajudar Elsie, porém essa correu para o seu quarto e lá, no impulso, acabou arremessando um peso de papel na cabeça de seu esposo. Esse caiu inconsciente na hora no chão. Elsie aconselhou então Harold a ir para o seu quarto e ficar lá por um tempo, que depois ela iria chamá-lo. Porque se pegassem ele lá no quarto dela, iria aumentar mais ainda os boatos de traição. Harold esperou alguns minutos. De repente entrou a senhora Rice, dizendo que o seu genro havia morrido. Aí o Sr. Warren ficou muito preocupado. Pensou que aquele seria o fim de sua carreira política. Ele deu uma quantia de dinheiro para a senhora Rice subornar os funcionários que haviam ficado sabendo sobre esse escândalo. Em uma tarde, quando tomavam café, as duas irmãs polonesas chegaram e falaram algo em polonês para a senhora Rice. Ela, que era poliglota, entendeu o que elas haviam falado. E ela contou para sua filha e para Harold, que estava na mesa, que aquelas duas senhoras haviam pedido dinheiro em troca de não contarem o que sabiam. Ou seja, elas haviam ficado sabendo sobre o assassinato que aconteceu no hotel. O Sr. Warren, aborrecido, saiu para um passeio noturno e acabou encontrando Hercule Poirot, um homenzinho baixinho no meio da escuridão. Contou-lhe tudo o que havia acontecido. Precisava desabafar sobre aquilo tudo. E Poirot disse que no outro dia tudo estaria resolvido. Ele iria ajudar o homem. Dito e feito. Poirot, no dia seguinte, encontrou o Sr. Warren e lhe falou que as duas senhoras já estavam na cadeia. Isso deixou o homem mais tranquilo. Porém, à distância, ele viu as duas aves de rapina. As duas aves do lago Stymphali. Sim, as duas irmãs polonesas. Se elas não haviam sido presas, quem eram os culpados? Na realidade, as verdadeiras criminosas e procuradas pela polícia eram a senhora Rice e a Elsie, que ganhavam a vida com chantagem e aplicavam diversos golpes em diferentes partes do mundo e em diferentes homens, assim como ele, fazendo sempre a mesma atuação. Na verdade, não havia marido morto, coisa nenhuma. Era a senhora Rice atuando como esposo ruim. E sobre o trabalho de Hércules, que serviu de inspiração para o caso do Hercule Poirot. O seguinte, as aves do lago Stymphali eram monstros mitológicos com garras e bico de bronze. As suas penas eram soltadas como flechas, e elas devoravam carne humana na região de Arcádia. No seu sexto trabalho, o herói Hércules conseguiu derrotá-las, utilizando castanholas, um presente da deusa Atena. Essas castanholas produziram um barulho ensurdecedor que afugentou as aves para longe. Em seguida, elas foram assassinadas pelo herói com flechas envenenadas. E é assim que chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a parte 2. Beijos!